Até já. Deixa eu aguardar que estes senhores se sentem, para poderem apreciar com atenção. Muito obrigado, João, pela excelente exposição. Espero que tenha aqui inspirado os nossos utilizadores, em particular para utilizar a nossa app de suporte e mais um conjunto de informações para o ano, não é já? Espero que toda a gente possa aderir. Gostava agora de falar um bocadinho sobre o ArcGIS e queria passar agora aqui para uma secção em que vamos partilhar convosco algumas das novidades. O ArcGIS ESRI lançou uma nova versão este ano. Não vai ser possível passar por todas, porque o tempo é curto e já começámos aqui um bocadinho mais tarde do que era suposto. Mas vamos tentar trazer aqui alguns highlights. Por isso, desafio-vos, mais uma vez, durante o dia, a falarem connosco, ir ao nosso espaço, falarem com os nossos parceiros, assistirem às sessões técnicas. Vamos ter muito mais novidades espalhadas durante o dia para vocês. Ou seja, quem está aqui connosco, quem está online, poderá mais tarde assistir a algumas das sessões paralelas que nós vamos ter hoje durante o dia. Portanto, se quiserem, também podem vir para cá e juntar a nós, que ainda bem é tempo. ESRI tem vindo a desenvolver a sua plataforma, basicamente centrada nesta visão que eu aqui tenho, sempre focada com principal prioridade naquilo que são os seus principais utilizadores, aqueles que tiram, e a grande comunidade de SIG, que tiram a maior partido dos sistemas de informação geográfica, mas como eu também referi, os SIGs são cada vez mais um sistema de todos. E há cada vez mais pessoas a querer tirar partido da localização e perceber que a localização faz parte daquilo que é a estratégia das suas organizações, ou como pessoas individuais, ou como startups, como que o João falou. Portanto, há imensa gente que hoje olha para a localização geográfica como um ponto importante da sua atividade. E por isso há entidades e há comunidades que se focam mais em mapping location, há outras que têm os seus workflows de trabalho mais focados na parte da imagem ou na parte de toda a analítica, e há ainda hoje uma comunidade cada vez mais florescente e a crescer e a trabalhar connosco de developers que olha para as nossas APIs abertas e constrói soluções para os nossos clientes, para os seus clientes, com os nossos parceiros. Portanto, há todo um conjunto e uma comunidade que hoje a plataforma ArcGIS pretende responder. E pretende responder com 3 principais vetores. Um tradicional sistema de registro, que é aquilo que todos vocês, de certeza absoluta, conhecem, com o nosso querido ArcMap e outras ferramentas de produtividade, mas em particular com o mais recente ArcGIS Pro, que tem imensas coisas que estavam no ArcMap e que vocês podem ver refletidas lá e muitas mais capacidades. Mas também temos vindo a desenvolver uma componente interessante, porque depois todos estes dados produzidos têm que ser trabalhados e têm que ser analisados. E hoje estamos numa era que a analítica e o tirar partido desta informação é cada vez mais basilar para as nossas organizações. E por isso temos um conjunto de componentes analíticas, como o ArcGIS Insight, o GeoAnalytics e todas as outras, que vos permitem, na nossa plataforma, tirar o maior partido da informação que é produzida dentro das vossas organizações ou entidades parceiras com quem trabalham. E por fim, porque da engagement cada vez todos nós vivemos mais e a partilha da informação, há um outro vetor muito importante e que assume também aqui esta preponderância empresarial dentro das vossas organizações, que é a componente do engagement e a partilha. Existem N portais, são hoje milhões de utilizadores da ESRI que, através do portal, do hub e de outras soluções, partilham os seus conteúdos e hoje vamos ver aqui alguns desses exemplos já a seguir, dentro das organizações. Hoje, a geografia chega a quem quiser tirar o maior partido dela sem limites, sem qualquer tipo de bloqueio, porque a tecnologia não é um bloqueio. Portanto, parte só daquilo que nós queremos fazer com ela e como é que ela é útil para a nossa organização. E por isso a ESRI, para tentarmos aqui ser simples, tem focado estes pilares em 4 componentes tecnológicas. O ArcGIS Pro, a ferramenta essencial para produzir e para gerir conjuntos geográficos, sejam eles 3D, 2D, imagem, lidar o que for. Depois temos também a componente Enterprise, o ArcGIS Enterprise, que é aquilo que hoje vocês usam para poder levar o SIG a outras entidades e ser uma plataforma cross dentro das vossas organizações. O ArcGIS Online, que é por si só um excelente produto e uma excelente componente que vos permite ter um SIG completamente todo ele na cloud. Podem fazer toda a componente de utilização das vossas necessidades completamente na cloud e podem integrar com a componente do ArcGIS Pro, com o Enterprise. Há muitas organizações que utilizam estas 3 componentes integradas e, mais recentemente, o ArcGIS Platform, que está muito direcionado para a comunidade de developers e parceiros e todas essas entidades que queiram levar nas suas soluções também conhecimento e serviços geográficos, que existem bastantes disponíveis nesta componente. Portanto, é sobre estas 4 componentes tecnológicas que a ESRI tem assentado as suas mais recentes soluções. E como recente, que já não é recente, que já tem vários anos, e acredito que todos vocês sejam excelentes utilizadores,
que já deixaram de lado o nosso ArcMap, porque, entretanto, ficou assim um bocadinho cinzento como eu, mas que é uma excelente plataforma. Queria partilhar convosco que o ArcGIS Pro tem evoluído bastante, tem cada vez mais funcionalidades, não me vou repetir dizendo que já tem as mesmas que tinha no ArcMap, mas temos ainda mais novidades. Têm sido cada vez mais os desafios, como eu disse, dos nossos clientes, e nós temos refletido isso na nossa plataforma. São imensas as extensões que nós temos adicionado para poder, de alguma forma, acrescentar mais valor ao produto, e por isso ele tem evoluído bastante, desde as simbologias animadas, como podemos ver aqui do 3D. Portanto, iremos produzir conteúdos para serem rapidamente partilhados na web, na mobilidade. Portanto, é efetivamente a ferramenta de excelência para vocês poderem ter um SIG de produção de qualidade. Mas melhor do que eu, para vos dar a conhecer isso, a minha colega Rita Semedo, que está aqui hoje para vos dar aqui algumas novidades do ArcGIS Pro. Rita, força. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Vamos então falar sobre o ArcGIS Pro 3.0. Esta versão inclui um conjunto de funcionalidades que foram solicitadas pelos nossos utilizadores através do site ArcGIS Ideas. Eu vou demonstrar agora algumas delas. Vou começar por demonstrar aquela que foi mais solicitada, que foi mais votada pelos nossos utilizadores, que é a possibilidade de agora fazer um Special Join sem ter de materializar como uma Feature Class. Okay. Eu vou agora demonstrar quais é que são os benefícios desta nova funcionalidade. Para isso, tenho aqui um mapa, onde tenho aqui uma camada de pontos, onde posso ver que tenho apenas um atributo, que é o nome do Castelo de Portugal, e também tenho aqui uma camada com as freguesias de Bragança, onde posso ver que tenho informação sobre os distritos, concelhos e freguesias. E o que eu pretendo é, por análise espacial, e juntar esta informação aqui aos castelos de Portugal. Para isso, vou utilizar o já conhecido Special Join, ok? E aproveito para chamar aqui a atenção de mais uma nova funcionalidade. As caixas de geoprocessamento agora têm avisos quando existem definition queries, filtros ou quando existem registros selecionados, para que o utilizador saiba exatamente quais é que são os registros que vão participar neste processo. Vou voltar a pôr o processo a correr e reparem agora no que acontece. Eu vou ter, em termos de atributos, temporariamente, a informação que vem das freguesias de Bragança, e no meu mapa eu não tive nenhuma nova camada adicional, não tive que refazer os atributos, a simbologia. Sendo este uma solução temporária, posso rapidamente remover o Special Join e volto a ter o mapa como tinha inicialmente, sem necessidade de andar a armazenar mais informação, reconfigurar mapas, labels, simbologia. Uma outra novidade que gostava de destacar é o facto das caixas de geoprocessamento ficarem com os parâmetros in memory. O que é que isto quer dizer? Que é, quando eu volto a abrir a caixa de geoprocessamento, eu posso ver que os meus parâmetros estão pré-preenchidos. Isto é especialmente útil no Select by Attributes, onde muitas vezes a gente quer rever quais foram os parâmetros que utilizámos e rever qual é que foi o que nós tínhamos inserido. Gostava também de mostrar aqui uma outra funcionalidade que foi muito solicitada pelos nossos utilizadores, que é a possibilidade de adicionar mapas aos reportes do ArcGIS Pro. Tenho aqui um relatório previamente configurado e vou, no cabeçalho deste relatório, vou inserir um mapa estático. Vou inserir uma nova data frame com um conjunto de informação de enquadramento, escolho qual é que é a zona onde quero colocar este mapa e ele vai passar a ficar visível nesta secção. Mas também posso querer adicionar mapas dinâmicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quero que no meu relatório cada página tenha um mapa já centrado num concelho, por exemplo. E então para isso vou adicionar também aqui uma nova mapa frame. Okay? Vou até agora utilizar aqui o mapa que estávamos a ver anteriormente, que tem os castelos e tem informação sobre os limites administrativos. Escolho qual é que é a zona do relatório onde pretendo colocar esta informação e não preciso fazer zooms, nem preciso de ajustar nada. Vou exportar para verem o resultado no formato PDF. Okay? Quando agora terminar a exportação, ao abrir o documento, reparem, tenho na primeira página um mapa estático, o de enquadramento, mas por cada uma das páginas seguintes do relatório eu tenho informação de um mapa centrado no concelho e a respectiva informação também associada que eu tinha previamente configurado.
Obrigada a todos. Rui, passo-te a palavra. Obrigado, Rita. Viram? Não custa nada, é simples, fácil. Se tiverem dúvidas, perguntem à Rita, que ela explica. Vou-vos recordar, para poderem assistir mais novidades do ArcGIS Pro, portanto, só trouxemos aqui muito rapidamente alguns highlights. Temos sessões técnicas hoje à tarde, portanto, às 2h30, se não me falha a memória, podem ver mais algumas novidades do ArcGIS Pro. Queria passar agora para um tema que a Rita tem vindo a desenvolver ao longo do tempo e que, de alguma forma, me é muito querido, porque eu gosto bastante desta componente. A ESRI tem vindo a trabalhar bastante sobre a componente 3D, de forma a garantir que os seus utilizadores tenham, de uma maneira integrada dentro da sua plataforma, todas as capacidades deste segmento, que é bastante importante e cada vez mais se tem vindo a ver ser um setor importante para muitas organizações. As pessoas começam a olhar para a geografia de uma forma um bocadinho menos plana e percebem que existe uma outra realidade e por isso a ESRI proporciona aos seus utilizadores um sistema 3D cada vez mais completo. Além do sistema de registro que permite criar aquilo que hoje, e vamos falar muito sobre Digital Twins hoje, cidades, equipamentos, portanto, hoje conseguem construir, importar, trazer informação de fora para dentro da plataforma ArcGIS e trabalhá-la de uma forma expansiva, seja através de ferramentas, como podem ver aqui, são bastantes, têm muitas capacidades. Eu gostava de vos partilhar convosco uma que eu considero mais interessante para vocês, para quem ainda não tenha feito ou queira dar os primeiros passos e olhar para as suas infraestruturas, ou olhar para as suas cidades e para os seus locais em 3D, a ESRI disponibiliza a partir desta nova versão uma nova camada que é o 3D do mundo todo. Estamos a consumir diretamente o layer do OpenStreetMap, portanto vocês vão poder incorporar de uma forma direta todo o globo em 3D e trabalhar as partes e usar outras plataformas tecnológicas para extrair as componentes mais interessantes para vocês. Se quiserem, também podem pôr umas arvozinhas para ficar mais bonito. Portanto, é outro tema muito interessante que também existe disponível dentro do ArcGIS. Portanto, vocês podem começar a trabalhar esta componente de 3D e começar a construir e olhar para o vosso mundo de uma forma diferente. Mas melhor do que eu estar aqui a dizer isto, gostava de passar aqui à minha colega Telma para vos mostrar algumas das novidades do ArcGIS. Telma, o palco é teu. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. O CineViewer do ArcGIS Online tem-nos realmente trazido muitas novidades no que respeita às capacidades do 3D, desde a possibilidade de importarmos informação de edifícios e de árvores, criarmos filtros espaciais nas nossas scene layers, realizarmos análises e até de adicionarmos efeitos atmosféricos. Atualmente, qualquer um de nós presente aqui nesta sala pode começar a criar o seu Digital Twin e podemos começar através do ArcGIS Online. Está disponível através do nosso Living Atlas informação gratuita sobre os edifícios e árvores em 3D. Disponibilizados pelo OpenStreetMap, é agora possível aceder a estes dados de forma simples e rápida e adicionar à nossa WebScene. As novas capacidades do CineViewer trazem também a possibilidade de criarmos filtros espaciais às nossas scene layers e podermos eliminar on the fly informação que pretendamos ocultar no momento. Além destes filtros espaciais, podemos ainda usar ferramentas de análise, como por exemplo a luz do dia, para mostrarmos a luz solar e sombras dos nossos edifícios em diferentes alturas do dia e do ano. Além disso, conseguimos também adicionar efeitos temporais à nossa WebScene, que eu considero ser das novidades mais espetaculares, em que conseguimos ter, no mesmo dia, na nossa WebScene, uma tempestade de chuva ou então queda de neve. Além disso, podemos também incutir aqui mais ferramentas de análise, como, por exemplo, a linha de visão, onde podemos calcular o ponto de visibilidade de um ponto para o outro. Além do ArcGIS Online, também as ferramentas desktop nos ajudam a iniciarmos aqui a criar o nosso ambiente 3D. Uma dessas ferramentas é o City Engine. O City Engine, mais do que nos permitir criar edifícios em 3D, permite-nos criar ambientes urbanos inteiros. Conseguimos, através desta ferramenta, selecionar a nossa área de interesse e obter dados através do OpenStreetMap, utilizando a ferramenta Get Map Data. É possível obtermos informação como mapas base, edifícios, ruas ou árvores de qualquer parte do mundo. Além disso, permite-nos uma texturização rápida dos nossos edifícios através de regras de programação, atribuindo um aspecto ainda mais real ao nosso ambiente urbano. Uma vez que é uma aplicação totalmente integrada com a nossa plataforma ESRI, podemos facilmente criar um Scene Package e alojá-lo na nossa conta da ArcGIS Online para partilhar o nosso modelo com os restantes membros da nossa organização.
Obrigada. Rui, chamo-te novamente. Se tiverem dúvidas, a Telma vai fazer uma sessão técnica, portanto, estejam à vontade para questionar. Eu acredito que vos tenha entusiasmado bastante. Gostava ainda de passar outra vez à Telma, que ela não se vai embora. Voltar a um tema que eu já trouxe alguns outros encontros, partilhar convosco, que não é novidade, que as RI Autodesk se uniram há uns anos atrás para poder olhar para aquilo que são as suas componentes tecnológicas de uma forma diferente. E em vez de talvez competirem, que não sei se alguma vez aconteceu, criarem sinergias e poderem trazer o melhor que cada uma das plataformas tem. E por isso, já há alguns anos, nós conseguimos começar a integrar de uma forma mais simples conteúdos de AutoCAD em ArcGIS Pro. Hoje é uma coisa bastante simples, podem integrar qualquer tipo de conteúdo e qualquer tipo de formato dentro do ArcGIS Pro. Fomos passando isso para uma componente do Enterprise, do servidor, e hoje também é possível, dentro do InfraWorks, do Civil 3D e outras componentes da Autodesk, poder consumir conteúdos geográficos, dando contexto àquilo que são os edifícios e aquilo que nós estivemos a desenhar dentro do ecossistema Autodesk. Mas isto não era suficiente e, por isso, mais recentemente, a ESRI e a Autodesk se juntaram e, em conjunto, criaram aquilo que se chama um novo produto GeoBIM. E o GeoBIM vem, de alguma forma, facilitar a gestão desta informação, destes dois ecossistemas, eu diria, em tempo real. Vai-nos permitir estar a conseguir perceber qual é que é o nosso conteúdo produzido em Autodesk num contexto geográfico. Vamos conseguir moldar, trabalhar, interagir em tempo real com as soluções da Autodesk. Portanto, vamos ter dentro deste GeoBIM os dois contextos a trabalhar lado a lado, de forma a que a gente consiga tornar as organizações ainda mais produtivas. Tem sido milhares de utilizadores, tem sido um mercado gigante a consumir este produto e entre outros produtos da ESRI e Autodesk. Por exemplo, na área da engenharia, todos compreenderam que seria muito mais eficiente trabalhar com esta plataforma em conjunto do que estar a produzir de forma separada e depois voltar a juntar. Portanto, Telma, podes partilhar um bocadinho connosco algumas das novidades do ArcGIS? GeoBIM, desculpa. Obrigada, Rui. Me avancei demais. O ArcGIS GeoBIM é então a mais recente evolução na integração entre a ESRI e a Autodesk. Com esta nova integração nuvem a nuvem, os utilizadores podem aceder aos seus dados do projeto a partir de uma aplicação web fácil e simples de utilizar. Isto vai reduzir a necessidade de convertermos dados, vai minimizar aqui a duplicação dos mesmos e fornecer uma solução segura e escalável para a partilha dos dados com as restantes equipas do projeto. O ArcGIS GeoBIM foi concebido de tal forma que esta relação dinâmica pode ser a plataforma para a criação de toda uma nova classe de aplicações. Isto irá permitir novos tipos de colaboração, aproximando a comunidade de engenharia e construção da comunidade SIG. Como estão a ver neste pequeno vídeo, é então possível, numa única aplicação, trazermos a cloud da ESRI, as web scenes que criamos através do ArcGIS Online, e embebê-las na aplicação ArcGIS GeoBIM, juntamente então com a cloud da Autodesk, e conseguir aceder a ficheiros Revit, a ficheiros DWG e conseguir editar a informação em tempo real. Obrigada, Rui. Obrigada a todos. Obrigado. Vamos-nos agora despedir da Telma. Como eu disse, temos sessões técnicas, a Telma vai estar a falar muito sobre o tema 3D. Podem ver um bocadinho com mais detalhe estas novidades que a Telma está aqui a partilhar convosco. E se tiverem dúvidas, claro, podem vir ter connosco ao Espaço ESRI. Ainda dentro do tema 3D, como disse, eu gosto bastante do tema e, portanto, trouxe bastantes assuntos, mas ainda dentro do tema 3D, a ESRI tem desenvolvido uma componente que tem sido criada nos nossos laboratórios de R&D aqui na Europa, que é o ArcGIS Maps SDK, que é o próximo passo de nós conseguirmos trabalhar todos os nossos conteúdos geográficos, estes que estivemos aqui a ver, ainda dentro de um contexto mais imersivo. Nós podemos trabalhar os nossos sistemas de informação geográfica dentro daquilo que são os sistemas de engine, de motores, daqueles que nós usamos para fazer os jogos, e podemos ainda ter uma interação diferente e trabalhar e ser ainda mais imersivo aquilo que nós conseguimos fazer com a nossa informação. Simular, criar, pensar, estruturar, perceber se estamos a construir os edifícios corretos, nos sítios certos. Portanto, são imensas as capacidades. Podem ver alguns exemplos aqui neste slide aqui atrás. Portanto, vocês podem começar a criar os vossos, não vou usar a palavra metaverso porque hoje está muito na moda, mas podem começar a criar as vossas próprias realidades através destas componentes, integrar aquilo que vocês produzem de uma forma direta dentro destes motores de engine, que a ESRI tem integrado, e criar coisas como este meu colega está aqui, que
tem avatares a andar, tem interação com geografia em tempo real. Se for possível também, se quiserem, podem ligar sensores, podem ver as vossas infraestruturas, fazer um voo de helicóptero, se assim quiserem, para visualizar as infraestruturas que têm, se quiserem fazer incêndios, para os senhores da Proteção Civil que acredito que estejam por aqui. Portanto, é todo um conjunto de número de coisas que vocês podem fazer com esta tecnologia. Por isso, convido-vos a irem ao nosso espaço de realidade virtual para poderem ter aqui um bocadinho daquilo que é possível fazer com estas, porque não conseguimos trazer todas as situações, mas podem tentar perceber algumas das capacidades desta API, desta componente e mais imersiva do 3D. Portanto, desafio-vos a visitarem-nos e a falarem com a nossa equipa, que vai estar lá disponível para falar convosco. Mudava agora aqui para uma coisa menos virtual e mais real, e focava aqui na parte do ArcGIS Enterprise. Em si tem tido cada vez mais componentes e tem evoluído bastante para dar resposta a um conjunto das necessidades que nós estamos encontrando e desafios. E a mais recente, aquela que de alguma forma é inovadora, é o facto de nós podermos levar e trazer o SIG e usar aquele palavrão que hoje ouve bastante, que é o Edge Computing, mas que também faz sentido na componente geográfica. Portanto, se o Edge Computing é o vosso desafio, o ArcGIS tem uma solução para isso. Hoje vão poder trabalhar a vossa informação geográfica em microserviços, espalhar esta informação ao último componente da vossa operação. Posso passar aqui o exemplo do UPS, que tem mais de 6.000 microserviços espalhados pela organização para poder monitorizar as operações e para poder ter informação geográfica disponível para um conjunto de entidades e de utilizadores. Portanto, uma vez mais, hoje é possível, através do ArcGIS Enterprise on Kubernetes, poder levar os vossos conteúdos geográficos para o Edge Computing e, portanto, se for o vosso desafio, falem connosco. Passava agora aqui para o ArcGIS Online. Gostava de falar um bocadinho sobre algumas novidades e partilharmos aqui depois um conjunto de demonstrações sobre isso. São várias, têm sido cada vez mais. Se quem é utilizador tem acompanhado, temos constantemente, 6 em 6 meses, trazido novas novidades. É uma plataforma que está em franco crescimento. São mais de 10 milhões de utilizadores todos os dias que gerem informação geográfica, tiram, põem, partilham, constroem soluções, constroem apps. Portanto, tem sido gigante o trabalho que tem sido feito por vocês e por todos os utilizadores SIG em todo o mundo. Mas uma das novidades que eu queria partilhar convosco é que a ESRI, de alguma forma, partiu a localização daquilo que são os espaços do ArcGIS Online, de forma que os países e as organizações possam estar mais compliance com as regras e com as diretivas de cada região. E para aqueles, que é o nosso caso, que estão na região europeia, hoje têm disponível um espaço que vai ficar residente na Europa para poderem colocar os vossos dados, de forma a garantir que a informação que vocês produzem está compliance e cumpre as regras das diretivas todas do RGPD e outras a nível europeu. Portanto, para todos aqueles que hoje têm conteúdos e que têm aplicações e que têm soluções que estão não residentes dentro deste espaço, porque já temos clientes que estão a utilizar e estão a criar as suas soluções neste ambiente, convido-vos a fazer essa transferência, se for o caso, se assim entenderem, se for importante para vocês, ou então todos aqueles que forem começar podem escolher já qual é que é a região onde irem ver os vossos dados colocados, e existe um espaço europeu que de alguma forma está compliance com as nossas diretivas. Mas uma vez mais, se tiverem questões, dúvidas, não hesitem em falar connosco, estamos disponíveis para vos ajudar ou a fazer a transição ou a começar a trabalhar neste espaço do ArcGIS Online. Uma das novidades recentemente, são as Instant Apps. Portanto, vocês podem criar, a partir dos vossos sistemas e da vossa informação, com uma certa rapidez, um conjunto enorme de aplicações que estão prontas a usar. Temos mais do que já tínhamos, portanto, que de alguma forma foram adicionadas mais templates a este módulo do ArcGIS Online. São 7. E para vos mostrar algumas destas novidades, passava aqui à minha colega Filipa Batista, que sabe melhor disto do que eu. Filipe. Olá. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. De facto, o ArcGIS Online surpreende-nos e a mim foi-me colocado um desafio que não vai ser muito fácil, que foi basicamente escolher as melhores funcionalidades, sejam elas novidades ou até mesmo melhorias que tenham sido feitas no ArcGIS Online. Acho que podíamos estar aqui a manhã toda com o ArcGIS Online. Eu vou começar aqui pela componente de imagem, que é disponibilizada no Living Atlas e que dispõe de um arquivo com imagens de histórico com cobertura a nível mundial. Elas são atualizadas com frequência
eu vou destacar aqui o satélite Sentinel-2. Estas imagens têm uma resolução de 10 metros e são atualizadas diariamente. Como se não fosse suficiente, podem ainda aplicar um conjunto de classificações de imagem, como, por exemplo, o NDVI ou até os infravermelhos, para posteriormente utilizarem nas vossas análises. Isto tudo com uma cobertura a nível mundial. De seguida, apresento uma das funcionalidades mais solicitadas e que está relacionada com a pesquisa de conteúdos. O ArcGIS Online vai pesquisar o termo introduzido nas layers, nas sublayers e também no nome dos campos. Ou seja, agora sem saírem da página de conteúdos, é possível verem o detalhe de uma feature layer, incluindo os seus campos, e torna muito mais fácil a descoberta e exploração das feature layers no vosso ArcGIS Online. Passamos agora para as aplicações que podem criar no ArcGIS, onde quero destacar as Instant Apps. Permitem criar aplicações rápidas e intuitivas e, com a resposta a algumas questões, o ArcGIS sugere qual o template mais adequado. Ou seja, agora já não temos desculpa para dizer que são tantas aplicações e nem sei qual escolher. Do conjunto de aplicações, eu vou destacar aqui o Chart Viewer, onde é possível exibirem os gráficos que criaram no vosso Map Viewer, lado a lado com o mapa e agora com suporte para gráficos também circulares. Outro exemplo é aqui o modelo de legenda interativa, que permite criar aplicações simples, focadas, e destaco este exemplo de pontos, onde rapidamente filtro o meu mapa para ver as localizações que pretendo, e a mesma Instant App, mas neste caso agora com um exemplo de polígonos, em que foi criada aqui uma legenda composta com a opção de relação entre duas categorias de dados, neste caso a população com acesso ao ensino superior e a sua relação com o poder de compra per capita, e ao utilizar a legenda conseguimos verificar rapidamente os concelhos do país em que estas duas variáveis estão com níveis muito elevados ou com níveis muito baixos. Uma das novidades agora também do ArcGIS Instant Apps é que na partilha, nas opções de partilha, vocês podem preservar o extent do mapa, a visibilidade dos layers e também manter os pop-ups. Ou seja, quando outro utilizador vai abrir a aplicação, tem a experiência de utilização já direcionada para o que querem. Por último, destaco uma funcionalidade que é disponibilizada no ArcGIS Desktop, ArcGIS Dashboard, peço desculpa, e que está relacionada com a exportação dos dados de CSV, onde agora podem indicar se pretendem permitir o download dos dados todos de origem ou dos dados que estão trabalhados e resumidos em algum indicador ou gráfico. Neste exemplo, exportei para CSV os dados de demografia de alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa, que estão resumidos neste gráfico, e agora posso trabalhar com este ficheiro de Excel ou partilhar os dados com alguém. Muito obrigada a todos e uma boa continuação. Obrigada. Obrigado, Filipa, por teres trazido estes exemplos. Em várias sessões técnicas hoje vamos ter alguns exemplos das mais novidades do ArcGIS Online, portanto, e até dos nossos utilizadores, que já estão a utilizar algumas destas componentes, portanto, convido-os a assistir. Queria agora passar de tema e falar um bocadinho sobre imagem. A imagem do 3D, a ESRI também tem feito, de alguma forma, um esforço grande para trazer todas estas componentes para dentro da nossa plataforma, de forma que os nossos utilizadores tirem o melhor partido e consigam trabalhar a componente de imagem, como eu vos falei, comunidade de imagem, dentro da imagem, dentro da plataforma ArcGIS, seja ela numa componente mais produção, em desktop, seja numa componente de partilha, com o Image Server e outros produtos que nos permitem levar conteúdos de imagem, formatos de lidar, pontos para toda a organização ou para muitos clientes externos. Têm sido bastantes as evoluções neste campo e, portanto, desafio-vos a quem utiliza a imagem a poder trabalhar um bocadinho mais esta componente. Tem sido na componente analítica, como eu expliquei, tem sido na componente de visualização, mas aquela que eu gostava de destacar, antes da outra que eu vou destacar a seguir, que é um produto que já lançámos, tem a ver com a parte do GeoAI. Um tema que nós já trouxemos e já falámos aqui sobre ele, portanto não é uma própria novidade, mas reforçar que vocês hoje têm dentro da plataforma ArcGIS centenas e centenas de modelos de inteligência artificial, machine learning, deep learning, que vocês podem usar diretamente sem terem que sair do ambiente desktop ou do ambiente Python Notebooks ou de outros ambientes que existem na plataforma, para vocês poderem trabalhar as vossas informações, poderem treinar modelos, poderem estender os modelos, poderem adaptar, criar os vossos modelos, partilhar esses modelos com outras entidades, o que vocês quiserem. Portanto, há uma grande componente de inteligência
medida artificial dentro da plataforma ArcGIS, que eu vos digo, que vos convido a utilizar e a tirar partido, porque são centenas. Vamos ver aqui alguns exemplos hoje, muito rápidos. Vamos ter aqui algumas sessões também para partilhar sobre este tema, mas desafio-vos a consultar, porque elas estão lá, é só chamar. Portanto, são componentes bastante relevantes e que eu diria que vão mudar a forma como vocês podem trabalhar a imagem nas vossas organizações. Gostava de partilhar convosco um recente produto que a ESRI lançou, o ArcGIS Sure, ou Sure for ArcGIS. Ele foi desenvolvido também aqui nos nossos laboratórios de R&D aqui da Europa e tem como principal objetivo trabalhar grandes conteúdos massivos de dados, de levantamento de dados lidados. Trazer para dentro da plataforma ArcGIS toda a capacidade de produção massiva, seja de 2.000, 3.000, 6.000, às vezes até de países inteiros, daquilo que é um levantamento de alta qualidade dos dados lidar que muitas das vezes as organizações e países e municípios e outros precisam de fazer das suas necessidades. E por isso este produto está muito focado em criar um mesh daquilo que é essa informação e trabalhá-lo sobre a informação geográfica, sobre a componente 3D, para vocês conseguirem ter ainda aquilo que nós chamamos um ambiente ainda mais realista, o que nós chamamos aqui de Reality Capture, para vocês poderem trabalhar numa parte ainda mais imersiva com as vossas imagens e com os vossos dados. Vou partilhar aqui, espero eu, um exemplo que foi partilhado connosco pelos nossos colegas da ESRI Holanda. O que estamos a ver aqui é um levantamento feito de lidares de alta qualidade, com muita precisão, trabalhado depois em ambientes Sure e colocado sobre aquilo que é o nosso ecossistema 3D, que já existia, e conseguimos criar como uma capa por cima desses elementos e transportar para aqui uma realidade com um grande pormenor e com um grande detalhe, como vocês podem ver neste vídeo. Conseguimos quase que ver pessoas sentadas à mesa a tomar café, temos a cor dos jardins e das piscinas e dos balões, portanto, é possível transportar uma grande realidade para estes ambientes através deste novo produto, que nos vai permitir consumir os nossos conteúdos geográficos de uma forma ainda mais precisa e de uma forma interativa. Portanto, eu posso trazer os meus polígonos, que são 2D, que de repente se transformam em 3D sobre um conjunto de edifícios ou de outro tipo de infraestrutura. Eu posso interagir sobre a minha realidade e conseguir trazer a minha cinética vertical, por exemplo, que eu tenho bastante nas cidades e que todos nós temos e que vocês têm. Posso vê-la de uma forma unitária, posso vê-la de uma forma massiva, perceber onde é que estão, compreender, inclusive, como é que elas estão regidas na sociedade. Há a capacidade de customizar alguns elementos para trazer alguma realidade, portanto, eu posso pôr aqui alguns reflexos, posso fazer algumas customizações. E ainda podemos também gerar outro tipo de conteúdos e trazer, por exemplo, informação da ocupação dos nossos edifícios. Algo que às vezes é difícil de representar numa simples mapa em 2D, é simples transportar essa informação para cima destes dados e poder trabalhá-los e simulá-los. Podemos tirar perfis de edifícios, de chão, de coisas que possam estar de alguma forma também não visíveis e que possam estar subterradas. Neste caso estamos a ver uma infraestrutura que vai ter aqui informação de qual é que é a sua data de manutenção. Portanto, podemos interagir com esta realidade de uma forma mais imersiva, incorporando os nossos dados lidares sobre estes elementos. Ou fazer estudos e ter a certeza, tirando partido das componentes da exposição solar e de um estudo de exposição solar que nós integramos com informação geográfica, podemos perceber efetivamente se o estudo que nós encomendámos estava bem feito ou não, ou então aquilo que levantámos era importante para nós. E neste momento, muito importante perceber que zonas, por exemplo, das cidades estão mais propensas a eu poder ter que construir algumas infraestruturas para poder suportar melhor. Ou, como eu disse, criar cenários. Por exemplo, simular umas cheias, que também são relevantes e bastante relevantes na Holanda, de certeza absoluta, que chove um bocadinho mais do que cá. E aqui podem ver com algum realismo que temos carros a ficarem subterrados. Vamos trazer para este contexto, uma vez mais, os nossos conteúdos geográficos e perceber de uma forma mais realista, e se calhar para muitos de quem não percebe o que é a geografia ou que tem dificuldade em interagir, conseguem simbolizar e representar onde é que existe maior precipitação, onde é que estão as zonas afetadas e, no fim, como nós aqui gostamos é de sol, terminar esta simulação e dizer que acabou de chover e, portanto, podemos voltar e criar um novo cenário de chuva, de neve. Portanto, são vários os ecossistemas que vocês podem criar para simular de uma forma mais realista os vossos dados, através do levantamento de lidar sobre a vossa informação. Passava agora para outra componente mais importante, também da nossa plataforma, a componente da mobilidade. A ESRI tem apostado bastante e tem trabalhado bastante para, de alguma forma, corresponder à estratégia das organizações. Hoje é mais simples e mais fácil
trazer a informação do terreno, eu diria que quase em tempo real, para dentro das organizações, é um problema que tem sido ultrapassado e nós temos tentado fazer nestas 3 vertentes. Uma mais map-centric, com o nosso produto Field Maps, ou com o Survey, que vos permite recolher informação, também com componente geográfica, permite recolher informação em tempo real, inquéritos, informação útil para aquilo que tem a ver com os vossos levantamentos no terreno. E se precisarmos de fazer uma coisa mais eficiente e mais dedicada e mais focada, temos o Quick Capture, que nos permite configurar projetos com um simples botão, conseguimos levantar informação, seja em andamento, com um carro, seja no ar, que a nossa Proteção Civil também já utilizou, e os meus parabéns. Portanto, é possível fazer levantamentos projetados e específicos também com este componente do Quick Capture. Mas o meu colega Pedro, que está aqui, vai partilhar convosco algumas destas novidades. Pedro, força. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. As aplicações de mobilidade permitem levar os dados SIG para qualquer lugar e estão cada vez mais robustas e completas. Vamos começar com a aplicação Field Maps. A aplicação Field Maps tem ganho cada vez maior destaque entre os utilizadores que atuam no terreno. Nesse sentido, a ESRI tem desenvolvido um conjunto alargado de melhorias em ferramentas e novas funcionalidades que gostaria aqui de destacar. A nova funcionalidade Geofencing traz para o dispositivo móvel a capacidade de receber alertas baseadas na localização do utilizador assim que este entra ou sai de alguma zona identificada. Na última versão foi também introduzida a funcionalidade Indoor EPS para consulta e geoposicionamento de plantas de edifícios através de sensores Indoor Position Support. A aplicação suporta agora também recursos para consulta e análise de Utility Networks, onde é possível realizar traces à rede, e destaca ainda para a possibilidade de recolha de metadados GPS, que até agora só eram possíveis em elementos do tipo ponto, mas com a nova versão passam também a incluir elementos do tipo linha e polígono. Para além destas novidades, foram ainda melhoradas as funcionalidades Smart Forms, com a introdução de campos com expressões calculadas e campos baseados em Contingent Values, para uma recolha mais eficiente de dados no terreno, aplicar também filtros nos dados e ainda consultar mais informações nos pop-ups. Mas vamos ver mais de perto estas funcionalidades num contexto de trabalho de terreno. Acedendo ao Field Maps, verifico que já tenho o meu mapa de trabalho preparado para usar. As tarefas que vou executar são de identificação de fugas numa rede de distribuição de gás. Assim que abro o mapa, ativo a minha localização para que possa receber alertas. Ao seguir o traçado da rede de distribuição de gás e deslocando-me ao longo desta rua, verifico que de repente surge uma notificação na parte superior do meu ecrã, do equipamento, identificando-me que encontro numa zona perigosa e que aqui as fugas podem representar outro tipo de perigosidade. Detecto uma fuga de gás, posiciono-me para recolher informação relativamente à mesma e com a ajuda do snapping consigo localizar com maior precisão a localização da fuga, de forma a que esta fique posicionada em cima da rede. Através dos Smart Forms é possível agora organizar o formulário de recolha agrupando os campos em temáticas diferenciadas. Neste caso, todos os campos do primeiro grupo são campos de preenchimento automático graças à funcionalidade Calculated Expressions baseada em Arcade. Nesse sentido, vou abrir o segundo grupo para visualizar os campos que tenho disponíveis. Começo por preencher o campo tipo de elemento, escolher o tipo de material ferro dútil e reparem agora que a lista de valores para o campo diâmetro nominal. Se agora voltar atrás e escolher um tipo de material diferente do ferro dútil, verifiquem o que acontece à lista de valores do campo diâmetro nominal. As listas de valores para o mesmo campo são diferentes em função do campo tipo de material. Isto é agora possível graças ao suporte para Contingent Values. De seguida preencho o campo regime de pressão, indico também o nível de fuga, e reparem agora que ao indicar o tipo de medida de concentração de metano, surge imediatamente abaixo um novo campo para preenchimento. Esta funcionalidade também está disponível no Field Maps e tem o nome de Conditional Visibility. Vou então acabar o preenchimento dos restantes campos do formulário, indicando aqui também algumas observações. E, por fim, vou submeter o registro da minha fuga. Posteriormente, vou fazer aqui um zoom out ao meu mapa para conseguir enquadrar o trabalho já realizado no mapa e agora tenho a possibilidade de filtrar todos os dados que se encontram no mapa diretamente no Field Maps. Acedendo à lista de camadas, necessito apenas de localizar a camada que pretendo aplicar o filtro e, posteriormente, o respectivo campo e valor a aplicar. Seleciono OK para voltar ao mapa e, neste momento, reparem que visualizo no mapa apenas as fugas levantadas na freguesia de Avenidas Novas. Por fim, ativo a camada cartografia de forma
a consultar de forma dinâmica a contabilização do meu trabalho para a freguesia onde me encontro. E vamos verificar que, através dos pop-up elements, consigo agora consultar as estatísticas atualizadas em tempo real do meu trabalho, através de diferentes gráficos temáticos baseados em expressões arcade. No entanto, as novidades não se ficam apenas pelo Field Maps. No Survey 123 também apresenta várias novidades e também melhorias nas funcionalidades disponíveis. Nas últimas versões foram adicionadas as funcionalidades de snapping para elementos do tipo ponto, linha e polígono quando estamos no terreno a recolher informação. Existe ainda a possibilidade de configurar cartões de partilha personalizados, personalizando a forma como ele será apresentado o layout de partilha através das redes sociais. Foram adicionadas também melhorias ao nível do levantamento de dados lineares e poligonais enquanto o utilizador caminha ou conduz durante um determinado percurso. Mas, por último, gostaria de destacar uma das mais recentes capacidades que foi adicionada aos surveys, a possibilidade de o dotar de inteligência artificial recorrendo a ferramentas de Deep Learning baseados em algoritmos de classificação de imagem. Através deste modelo de classificação de imagem, podemos treiná-lo para que este possa reconhecer automaticamente a fotografia tirada e, com isto, de forma automática e também em tempo real, realizar uma identificação e classificação da mesma, simplificando desta forma o processo de levantamento de informação. Mas vamos simular um ambiente recorrendo a esta funcionalidade no Survey. Neste momento, um utilizador encontra-se na rua a realizar o levantamento de sinalização rodoviária. Aqui o objetivo é georreferenciar a sinalização vertical encontrada. Nesse sentido, já tenho aqui o meu Survey disponível para utilizar. Clico para abrir e tenho aqui uma série de campos para preenchimento. O primeiro pergunta pede-me para tirar uma fotografia ou um sinal de trânsito vertical encontrado. Clico então para abrir a câmara e assim que localizo um sinal de trânsito e tiro a fotografia, reparem que é automaticamente preenchido. Neste caso, não reconheceu muito bem, mas eu vou repetir o processo. Às vezes acontece. Agora, vou repetir novamente, peço desculpa. Se calhar neste. Ok, agora sim. Imediatamente tenho a tipificação do sinal preenchido. Neste caso, como utilizador, necessito apenas de responder às perguntas seguintes e, no final, submeter o meu survey e enviar agora. Muito obrigado. Para além do Murphy, que resolveu aparecer, também queria agradecer aqui ao nosso parceiro Gaspar, que nos deixou usar aqui estes sinais para trouxermos aqui dentro hoje, para vocês poderem perceber efetivamente como é que podia funcionar. Como eu disse, existem vários modelos, podem treiná-los um bocadinho melhor, se calhar, para poderem conseguir identificar os vossos objetos, pessoas, o que vocês entenderem, e podem levá-los para o terreno, que era isso que nos queria mostrar aqui. Portanto, não há limite para vocês conseguirem agilizar os vossos processos de recolha. Esse é o mais importante que vocês podem compreender. Portanto, se tiverem mais questões, vão existir sessões dedicadas ao GeoAI, onde vamos falar bastante sobre a parte da interpretação, de como é que se modela, como é que se criam estes modelos, como é que se utilizam, como é que se treinam, e temos também sessões de mobilidade, onde o Pedro vai voltar a fazer aqui algumas das coisas e apresentar algumas das coisas com muito mais detalhe que vos trouxe aqui hoje de manhã. Segui então para outro tema que também tem a ver com a informação em tempo real e é de alguma forma os sensores e a sensorização, o IoT, que faz parte de certeza absoluta de muitos desafios das vossas organizações. Tem feito de muitos dos nossos clientes cada vez mais o tema da informação em tempo real, recolha da informação em tempo real é importante, não é um tema que seja descabido, portanto, cada vez mais nós queremos ter informação à nossa disposição para tomar as melhores decisões e a ESRI tem disponibilizado aos nossos utilizadores um conjunto de aplicativos para isso, o GeoEvent Server, que muitas vezes é utilizado in-house, naquilo que são as nossas aplicações on-premise, e tem dentro do ArcGIS Online hoje um produto chamado Velocity, que podem com ele fazer exatamente as mesmas coisas e trabalhar todo o vosso elemento e a vossa componente na cloud e trabalhar sobre aquilo que é a elasticidade que uma cloud oferece, se nós queremos trabalhar informação em tempo real com milhões e milhões e trilhões de registros. Mas, melhor do que eu, gostaria de chamar aqui o meu colega António Salazar, que já cá está, muito bem, para vos partilhar convosco 2 exemplos daquilo que tem sido a aplicação e a utilização da informação em tempo real. Salazar, força. Obrigado, Rui. Olá, bom dia a todos.
O transporte de lâminas de eólicas é algo muitíssimo desafiante e requer um planeamento de cuidado, tanto a nível de rotas como de outros fatores que concorrem para a preparação. Entre estes parâmetros, uma das informações mais importantes são as condições meteorológicas ao longo do percurso e que, devido à sua imprevisibilidade, pode exigir sempre tomadas de decisão em tempo real. Além disso, alguns dos caminhões estão equipados com um equipamento tecnológico que se chama Blade Lifter e que permite elevar alguns graus as lâminas para que os caminhões possam ser manobrados com maior facilidade em locais mais apertados e assim não são necessárias obras bastante caras de adaptação dos traçados. Segundo as especificações de alguns dos fabricantes destes equipamentos, dos Blade Lifters, os mesmos só podem ser operados quando o vento ou a sua rajada está a soprar a menos do que 10 metros por segundo e o caminhão está a circular a menos do que 5 km por hora. Ora, neste exemplo, temos uma empresa responsável pelo transporte destas lâminas e que equipou as suas viaturas com sensores de velocidade, de localização e de estado de utilização do Blade Lifter e que estabeleceu um protocolo com uma entidade que lhe fornece em tempo real os dados de estações meteorológicas, entre eles a velocidade do vento e da sua rajada. Portanto, eu aqui do lado esquerdo, no meu dashboard, consigo ver os dados em tempo real das estações meteorológicas, consigo perceber aqui que existem 3 estações cujo vento ou a sua rajada se aproximam do valor que pode comprometer o transporte num determinado momento e consigo ter aqui um acesso a um gráfico de evolução do vento e da rajada de vento ao longo dos últimos tempos e vejo que raramente o vento chega a uma velocidade que compromete o transporte. Consigo ter também acesso à minha frota de transportes de caminhões que está neste momento a operar e consigo perceber que todos têm o Blade Lifter desligado e consigo ter acesso à sua variação de velocidade instantânea. Consigo também saber a localização em tempo real dos caminhões e o trajeto que está previsto eles fazerem até chegarem. Portanto, neste momento, por exemplo, recebo uma notificação de que um dos caminhões ligou o Blade Lifter e está a operar com esse Blade Lifter. A velocidade dele ele está adequada à operação do Blade Lifter. Consigo continuar a monitorizar toda a operação. Vejo que neste momento outro caminhão também ligou o Blade Lifter e que está neste momento ainda com uma velocidade um pouco elevada para a sua utilização, mas está a fazer a adaptação da velocidade à utilização do equipamento. Portanto, e neste momento sou notificado que o que aconteceu numa das estações meteorológicas existe uma condição que pode comprometer o transporte. Portanto, eu selecionando esta estação meteorológica, o mapa dá-me o zoom para a sua localização, eu fazendo um zoom consigo entender que o meu trajeto previsto do caminhão vai atravessar a zona de influência desta estação meteorológica. Eu, como operador, o que é que posso fazer? Posso notificar o condutor ou os carros de apoio que o transporte pode ter de ser interrompido e vou evitar um prejuízo grande se fizer algum dano à pá. O que é que acontece? Com ferramentas como o GeoEvent ou com o Velocity, eu vou conseguir monitorizar em tempo real e ter uma taxa de resposta muito mais eficiente, porque eu posso definir filtros e posso me concentrar nos dados que efetivamente são importantes para a minha operação. Portanto, estas ferramentas conseguem criar conectores às APIs dos IoTs que me fornecem informação em tempo real e conseguem atualizar a informação em tempo real e nas minhas bases de dados geográficas dentro da plataforma ArcGIS e eu consigo até fazer a notificação automática com alertas para os envolvidos nos processos. Ou seja, graças à integração que foi feita com estas ferramentas, graças à potencialidade do GeoEvent, que me permite agregar toda a informação na plataforma ArcGIS, e recorrendo à linguagem Arcade, à HTML e a algum engenho, conseguimos configurar aquele dashboard e levar aquele dashboard ao nível de usabilidade seguinte e transformá-lo num verdadeiro painel de controle, onde qualquer operador consegue estar a fazer a gestão em tempo real daquela operação. Outro exemplo é a integração da ESRI com o Waze. Portanto, através do programa Waze for Cities, que tem como finalidade de ajudar as comunidades e os cidadãos a responder à questão o que é que está a acontecer nas nossas estradas neste preciso momento e exatamente onde, este programa vai promover a monitorização do trânsito de uma forma muito mais eficiente através da partilha via crowdsourcing dos incidentes do Waze. Este programa pode ser subscrito por entidades governamentais, municípios, por cidades, por departamentos de obras públicas, por empresas de utilities, por forças e serviços de segurança. Portanto,
E para todas as organizações que tenham uma conta da AGOL e que adiram ao programa Waze for Cities, a ESRI disponibiliza de forma totalmente gratuita, através do marketplace do ArcGIS Online, a possibilidade de subscrever um serviço da ESRI que consiste numa camada chamada Waze Live Alerts e que disponibiliza em tempo real tanto as informações de trânsito como de incidentes do Waze. Além disso, a ESRI Portugal ainda disponibiliza, através dos seus Professional Services, a possibilidade de implementação de uma integração automática no GeoEvent e que guarda no modelo de dados que foi previamente concebido os alertas e o trânsito do Waze e que podem depois ser utilizados para fazer algumas análises. Esta integração já está a ser utilizada, nomeadamente na Combined Authority das West Midlands em Birmingham. Eles utilizam esta integração com a Waze e combinam a informação que recolhem com a informação de câmaras de vigilância e informação do contexto do SIG municipal, outras informações de trânsito, e conseguem gerir de uma forma muito mais eficiente todo o fluxo de carros pela cidade. Além disso, esta entidade também ajudou na gestão e na preparação dos Commonwealth Games, agora no verão de 2022, e eles utilizaram os dashboards da ESRI, tanto para monitorizar o trânsito ao longo dos jogos e as situações de tráfego mais perigosas, como também para gerir o encerramento de estradas que foram necessárias fechar para a realização de algumas provas, como a maratona, por exemplo. Obrigado a todos. Obrigado, Salazar. Espero que tenham ficado inspirados para poderem começar a utilizar a informação em tempo real. Tem este programa do Waze, que acho que parece bastante interessante para quem quer ter informação em tempo real nas vossas cidades ou nas vossas atividades. E avançando, a Microsoft e a ESRI têm uma parceria de longa data, já trouxemos também aqui vários exemplos, e portanto, hoje vocês nas vossas ferramentas de produtividade, Microsoft têm acesso já a integrações diretas com ArcGIS. Mais recentemente, tivemos a trabalhar ao longo dos anos a integração com Power BI, que tem sido bastante utilizada pelos nossos utilizadores. A capacidade de utilizar os Power Apps é também outra das componentes, e o Power Automate, integradas com os surveys, tem sido um dos workflows que os nossos clientes mais têm utilizado para agilizar e transformar muitos dos processos e automatizar muitos dos seus processos de recolha da informação, de envio de mensagens, de envio de imagens. Portanto, há toda uma capacidade e uma competência através daquelas integrações que nós temos do Power Automate, e o SharePoint também tem sido bastante utilizado e tem hoje uma versão renovada na sua utilização de integração com o ArcGIS, e muito recentemente, portanto, para podermos efetivamente levar o SIG a todo o lado, e de certeza que todos nós nos últimos 2 anos fomos acérrimos utilizadores de Teams, também tem uma componente ArcGIS para poderem instalar dentro do Teams e para poderem partilhar de uma forma dinâmica os vossos conteúdos, os vossos dados dentro das vossas organizações, para fora das organizações, como assim os tiverem, como assim entenderem. Portanto, são muitas as capacidades produtivas que a Microsoft oferece, integradas com a ESRI, para que os vossos dados possam ser tornados úteis a toda a vossa organização. No entanto, pedi aqui à minha colega Jéssica para vos ajudar a conhecer algumas das novidades, em particular do Microsoft Excel, que tem umas novidades muito interessantes. Jéssica, força. Obrigada, Rui. Olá e bom dia a todos. Como sabem, o Excel inclui um conjunto de fórmulas ou funções que começam com o sinal de igual e que nos permitem fazer cálculos de células. Graças à instalação do add-in do ArcGIS for Excel, agora existem também fórmulas ArcGIS que nos permitem geocodificar, geoenriquecer e fazer cálculos de rota utilizando serviços do ArcGIS, como o ArcGIS GeoEnrichment Service e o ArcGIS World Geocoding Service. Cada função começa com um sinal de igual, seguido pelo nome da função e o intervalo de células ao qual se aplica. Neste exemplo, estamos a analisar as faculdades existentes no Concelho de Lisboa, conseguindo, através da utilização de uma destas fórmulas, obter uma lista com o nome e endereços de 15 faculdades, de seguida com outra função, as suas coordenadas. De forma a explorar também um pouco este cálculo de rotas e tendo como ponto de origem a Culturgest, imaginemos que queríamos saber a distância e o tempo para cada uma destas sem sair do Excel. Utilizando outra fórmula do ArcGIS, foi possível calcular isso mesmo. Aqui, por defeito, ele calcula o trajeto com um veículo automóvel, mas isto era algo que depois poderíamos alterar, como, por exemplo, calcular os trajetos a pé. Outra das grandes funcionalidades destas fórmulas é também a capacidade de geoenriquecer os nossos dados.
Nesta demonstração, além de uma fórmula que nos retorna as divisões administrativas do nosso país e o código para que o mesmo depois possa ser utilizado, foi também utilizada uma fórmula que nos retorna quais os indicadores que temos disponíveis para Portugal. Após a averiguação dos mesmos, para este caso enriquecemos os nossos dados das freguesias do município de Lisboa com os dados do poder de compra per capita. Depois de copiar e colar todos os nossos dados como valores numa nova folha do Excel, estão reunidas as condições para começarmos a georreferenciar no mapa os nossos dados. Depois, através da simbologia, destacamos o campo pretendido para o nosso estudo e obtemos os resultados das freguesias com maior e menor poder de compra. Com um simples clique, depois de toda a informação para cada freguesia, surge também num pop-up. Tudo isto sem sair do Excel. Satisfeitos com o resultado, este mesmo mapa depois poderá ser partilhado para o ArcGIS Online. Estando disponível no ArcGIS Online, poderá ser depois adicionado no SharePoint através da aplicação do ArcGIS Maps, onde iniciamos a sessão e foi adicionado o mapa do nosso conteúdo. E ainda, numa simples conversa no Teams, é também possível a sua partilha através da mesma aplicação e, neste caso, já com a conta do ArcGIS Online iniciada. Muito obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Portanto, se são acérrimos utilizadores da ArcGIS e também da Excel, já não têm hipótese. É só escrever igual e podem começar a utilizar muitas das fórmulas que a Jéssica vos trouxe. Há mais conteúdos, há mais coisas que a Jéssica vai poder partilhar convosco na sessão técnica, especificamente sobre o Microsoft 365 e estas integrações e outras, portanto, desafios. Não há hoje limites para deixar a informação do vosso lado, até pelo Teams podem partilhar os vossos mapas. Queria, ainda antes, partilhar mais alguns pontos convosco. A ESRI sempre desenvolveu as suas soluções focadas em criar utilizações prontas a usar. Vimos aqui há pouco, pelo nosso colega António Salazar, como foi simples configurar um simples dashboard, que hoje é bastante utilizado nas vossas organizações e nos nossos clientes, para partilhar informação, seja ela em tempo real, seja ela uma componente mais analítica, mas é efetivamente usado por milhões e milhões e milhões de pessoas para partilhar informação. O João falou há bem pouco tempo sobre a utilização do mesmo tipo de produto no Johns Hopkins, porque foi massivamente utilizado por toda a gente numa altura desafiante para todos nós. O dashboard é efetivamente a solução mais utilizada pelos nossos utilizadores para dar visibilidade àquilo que é o que vocês todos produzem no dia-a-dia e os conteúdos que são produzidos das vossas organizações. Além disso, e ainda neste contexto de coisas prontas a utilizar, gostava de partilhar que para alguns mercados específicos a ESRI também tem vindo a construir e vos tem disponibilizado um conjunto de soluções prontas a usar, seja para o governo local, seja para a defesa, seja para a proteção civil, saúde. Há toda uma panóplia de produtos já e soluções já pré-feitas que vocês podem rapidamente utilizar para poder construir as vossas específicas soluções de negócio. E podem estendê-las, podem adaptá-las, podem utilizar depois APIs para estender, se for o caso, elas são abertas e interoperáveis com muitas das coisas que vocês tenham nos vossos sistemas. E se não for suficiente, podem construir as próprias aplicações. Pegando nos builders que a ESRI disponibiliza, podem começar a construir com widget pré-feitos as vossas próprias soluções, de forma a agilizar, como temos visto aqui, como vimos hoje durante o dia, tornar os vossos conteúdos geográficos disponíveis e acessíveis e trabalháveis e analisáveis dentro daquilo que são as vossas atividades. Temos o Web App Builder, que acredito que muitos de vocês conheçam, portanto é uma solução que nos tem acompanhado nos últimos anos. Hoje temos, que é muito mais map-cêntrico, hoje temos um novo builder, que é o Experience Builder, que já nos permite ter dualidade, menos map-cêntrico, construir soluções, desenhar soluções que não sejam só assentes em mapa, trazer 3D, 2D e outros conteúdos, informação em tempo real, integrar outro tipo de componentes, dashboards, gráficos, dados. Portanto, o Experience Builder será o builder do futuro e que vocês podem usar para construir, sem desenvolvimento aplicacional, as vossas soluções de uma forma mais rápida e estruturada e orientada às vossas necessidades. Se o desafio for mobilidade, temos também o builder do App Studio, que através de um conjunto de plugin templates é possível também configurarem um conjunto de soluções que rapidamente podem pôr numa store, seja da Microsoft, seja da Google, seja da Apple. Podem, através deste builder, construir e desenvolver um conjunto de soluções de mobilidade que podem colocar nas lojas diretamente a partir deste produto, assim tenham as vossas contas criadas nesses sítios, para facilitar uma vez mais o acesso
à construção de aplicações sobre a componente geográfica. E se nada disto funcionar, podem conseguir estender ainda as vossas aplicações ou desenhá-las de raiz através das nossas APIs. A mais recente versão da API de JavaScript está completamente renovada, permite-nos a vocês criar conteúdos e criar soluções geográficas muito rápidas, de fácil utilização, flexíveis, que são de alguma forma utilizadas tanto na web como nos telemóveis, como em tablets. Portanto, temos vindo a apostar bastante para que esta componente possa ser útil a muitos de vocês. Resumindo, o foco da ESRI é ter uma plataforma aberta, interoperável, estendida, poder ser acessível por todos, utilizada por todos os tipos de utilizadores, mais especializados, menos especializados, e ao mesmo tempo que permita que vocês possam integrá-la dentro das vossas organizações com os vossos workflows de trabalho e com os sistemas corporativos que vocês têm. E todas estas APIs e todos estes builders e todas as outras componentes que existem cumprem esse propósito, para que o silo do SIG não fique fechado e para que ele possa ser expandido e possa ser utilizado e para que mais pessoas e que a comunidade SIG continue a crescer, que tem crescido, e o meu mais obrigado uma vez por isso, portanto, para que vocês possam tirar o maior partido da informação que produzem. Isto estando a chegar ao fim, cumprindo religiosamente o meu calendário, queria só partilhar convosco que nós continuamos a evoluir a plataforma e desafiem-nos, falem connosco, coloquem dúvidas, digam-nos o que é que fazia mais sentido, para que muitas das vezes essas soluções possam ser refletidas na solução ou nas componentes todas que vocês tiram partido. Para o ano vamos ter mais versões, o que temos feito ao longo dos 40 anos é trazer mais novidades e mais funcionalidades e mais capacidades àquilo que é a plataforma de base. Há algumas das novidades que eu estive aqui a mostrar, temos mais para partilhar convosco durante o dia. Antes de me ir embora, quero-vos agradecer a todos uma vez mais por estarem aqui. Depois de 2 anos enclausurados, estarmos todos juntos, para mim e para toda a equipa da ESRI Portugal, é um enorme prazer poder estar e contar convosco aqui hoje. Espero que se divirtam, espero que gostem do nosso próximo segmento, que vai trazer os nossos utilizadores com excelentes use cases, com muitos bons casos de utilização e de aplicabilidade do SIG, dos desafios dos nossos clientes. Vamos ter depois também aqui um momento interessante, mas despedia-me de vocês com um vídeo, de alguma forma faz aqui o mote para aquilo que vai acontecer a seguir ao break. Muito obrigado.